Fala, torcedor vascaíno ligado aqui no canal. Antes de iniciar com a notícia, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like no vídeo, porque só aqui você acompanha tudo o que acontece no Vasco. Não perde nada, fica informado de tudo. Bora para a notícia. Hoje tem Vasco e Fluminense pelo clássico do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar aqui. Bora. Terceira passagem sob o comando do Vasco, que vai enfrentar justo o Fluminense, o último trabalho do Renato lá em 2025, um confronto difícil no Maracanã. O técnico do Vasco só com missões difíceis nesse início de trabalho à frente do clube. Estreou contra o Palmeiras naquela virada impressionante, 2-1 em São Januário, já teve um duelo complicado contra o Cruzeiro no Mineirão, um empate em 3-3. Um gol nos acréscimos e agora um clássico contra um Fluminense que no Maracanã, sob o comando de Zubeldia, está invicto. Então o Renato Gaúcho já tendo que acabar com esse retrospecto também do adversário. Para a partida, só uma mudança no meio de campo. O Barros foi expulso contra o Cruzeiro e não vai estar disponível, está suspenso para esse jogo. Mas ele vinha sendo reserva ali sob o comando do Renato. Quem volta ao time é o Thiago Mendes, que estava suspenso na última rodada contra a equipe mineira e agora volta naturalmente ao meio de campo ao lado do Tietê e do Hugo Moura. Thiago Mendes, que é um dos grandes destaques do Vasco nessa temporada e capitão do time sob a gestão de Renato Gaúcho, que chegou já depois da saída do Verratti e do Felipe Coutinho, ele assumindo essa braçadeira do Vasco. O que o Renato foca nesses treinamentos, Gláucia, é melhorar o aspecto defensivo da equipe. Quando ele chegou ao Vasco, ele já tinha destacado esse problema da quantidade de gols que a equipe vinha sofrendo. E agora, sob a gestão dele, já são 4 gols em 2 jogos, né? Sofreu um gol contra o Palmeiras e sofreu 3 gols contra o Cruzeiro, mas ali atuando com um jogador a menos praticamente todo o segundo tempo. Ele quer melhorar isso na equipe Cruz Maltina, quer fazer com que a defesa seja sólida e não sofra muitos gols como vinha acontecendo com o técnico Fernando Diniz. Uma missão difícil então para o Vasco nesse clássico contra o Fluminense. O time quer uma vitória, quer manter esse bom desempenho sob a gestão do Renato para sair ainda mais ali daquela parte de baixo da tabela, galgar mais posições e sair da 15ª colocação. O Fluminense está na parte de cima da tabela, um dos melhores ataques da competição, e o Cícero Melo vai trazer todas as informações do tricolor carioca. Esse que vai receber o Vasco. Aliás, o início do Renato é muito bom, hein, Jufo? Venceu o Palmeiras, empatou fora de casa com o Cruzeiro, mas agora tem mais um super desafio que é encarar o Flu do Zubeldia, Jufo. É isso, bom dia para você, Bruno, Jailson, Mari, todo mundo ligado no Sport Center. Renato Gaúcho já vive a expectativa do seu primeiro clássico desde essa volta ao Vasco e já enfrentando o ex-clube dele, o último trabalho dele, o Fluminense. O Fluminense que no Maracanã com o Zubeldia tem vencido todas as partidas. Então mais um confronto difícil para esse início do Renato Gaúcho, que vem muito bem no Vasco e com jogos difíceis, né? Enfrentou na estreia o Palmeiras, já um Cruzeiro em BH e agora um clássico contra o Fluminense no Maracanã. Para esse jogo ele não vai ter o volante Barros, que foi expulso contra o Cruzeiro, fez 2 gols, foi expulso, tudo isso em 8 minutos de participação ali no segundo tempo. E ele que tem sido um personagem desses clássicos contra o Fluminense nos últimos jogos, tem sido envolvido em bastante polêmicas com o Fluminense. No Campeonato Carioca fez 2 pênaltis que garantiu o Fluminense na final do Campeonato Estadual. Ele foi expulso, então não vai estar ali no meio-campo do Vasco, mas não vai ser um problema para o Renato, porque contra o Cruzeiro o Thiago Mendes estava suspenso. Então ele vai fazer aquela troca clássica ali, vai sair o Barros de novo, volta o Thiago Mendes ao time titular. Thiago Mendes, que é um dos grandes destaques do Vasco nesse ano, capitão da equipe sob o comando do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho que tem a missão de fazer o time performar defensivamente. Ele chegou ao Vasco relatando que isso era um problema da equipe sob o comando do Fernando Diniz, sofria muitos gols e ainda não conseguiu passar um jogo ileso. Tomou um gol do Palmeiras, contra o Cruzeiro um 3-3, tomou 3 gols, mas jogou com um jogador a menos ali boa parte da segunda etapa. Então fica essa grande missão para o Renato Gaúcho, desbancar o Fluminense do Maracanã sob o comando do Zubeldia e também tentar sair um jogo ileso, tentar fazer com que a defesa do Vasco consiga performar sem sofrer gols, Bruno. Apesar do Renato, de certa forma, ter lamentado a maneira como a equipe até não venceu o jogo ontem, Ju.
É isso, bom dia, Bruno Vicari, todo mundo ligado no Sport Center. Eu não tenho um contrato tão bem amarrado como vocês aí do programa, sou mais humilde e o Vasco, na humildade, também vai somando os pontos e se distanciando da zona de rebaixamento com o Renato Gaúcho. 2 jogos, 1 vitória e 1 empate, num jogo que começou parecendo tranquilo, né? O Cruzeiro fez 1-0 e o Vasco foi melhorando ao longo do primeiro tempo. No segundo tempo, o Barros saiu de herói a vilão em 8 minutos. Fez 2 gols muito rapidamente e aí, 2 minutos depois de fazer o segundo gol, foi expulso num lance muito parecido com aquele contra o Flamengo no Campeonato Carioca. Com 1 a menos, o Renato mudou o time, botou 4 laterais, os 2 direitos entraram em campo, estava o PH já, depois entrou o Pumita, o Cuiabano e o Piton, então para tentar segurar ali, mas numa bola parada o Villarreal empatou o jogo em 2-2, o Vasco ainda conseguiu 3-2 com o Brenner, e aí nos acréscimos, que foi a única reclamação do Renato Gaúcho depois do jogo, o Cruzeiro com o Japa conseguiu esse empate em 3-3, e depois veio toda a confusão. Na descida do túnel ali no Mineirão, o árbitro Lucas Paulo Torezin foi abordado por diretores do Vasco, incluindo o presidente Pedrinho, que, segundo a equipe de arbitragem, foi o mais exaltado no momento, cobrando do árbitro a não marcação de 2 pênaltis e também o acréscimo de 10 minutos na partida. O árbitro alegou que o Pedrinho era o mais exaltado ali naquele momento, cobrava muito verbalmente da equipe de arbitragem, apontando o dedo para a equipe de arbitragem, falando que o árbitro era soberbo. Então teve essa confusão ali no túnel do Mineirão. Na aproximação dos seguranças do Vasco, fizeram com que a PM de Minas Gerais soltasse um gás de pimenta ali numa área fechada, no túnel de acesso aos vestiários, onde tem jornalistas, funcionários do próprio estádio, a própria equipe de arbitragem. Na súmula da partida, o árbitro do jogo alegou que a equipe de arbitragem passou mal depois com os efeitos do gás de pimenta e que afastou a diretoria do Vasco. Depois, a própria PM de Minas Gerais fez um boletim de ocorrência contra os diretores do Vasco, alegando todo o tumulto causado após a partida e levando a equipe de arbitragem e outras testemunhas para depor na delegacia lá perto do Mineirão. Segundo fontes do Vasco, segundo conversamos dentro do Vasco, a própria equipe carioca não faria nenhum boletim de ocorrência por conta do gás de pimenta e toda a confusão. O Vasco ia deixar por isso mesmo, por conta de toda a confusão ali, e que não levaria à esfera policial. Mas aí a PM, para se proteger de um eventual boletim de ocorrência do Vasco, acabou fazendo esse ocorrido, e agora o presidente Pedrinho deve ser intimado a depor a qualquer momento aqui no Rio de Janeiro, ele que não foi encontrado depois de toda essa confusão. O 3-3, esse jogo maluco, Bruno, acabou ficando em segundo plano, porque deu muita confusão ali depois com a arbitragem envolvendo o time carioca e também a polícia de Minas Gerais. E o Vasco já vai somando pontos importantes contra adversários difíceis e deixando também ali a parte de baixo da tabela. Obrigado, viu, Jufo? Vamos trazer agora aí um corte do Band Esporte, onde os comentaristas debatem aí o clássico desta quarta-feira entre Vasco e Fluminense. Tem tudo para si um jogaço no Maracanã. Vamos trazer aí o que os comentaristas falaram. Fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu vou te atualizar quanto aos jogos que estão rolando aí nessa terça-feira. Nesse momento difícil, e o Fluminense com uma sequência boa dentro de casa agora no campeonato, né, Duílio? O Fluminense já começou bem com o Atlético Paranaense, apesar de ser o Vasco mandante de jogo do jogo no Maracanã, ele está praticamente em casa. Depois ele tem Atlético Mineiro e Corinthians em casa. Se colocar no papel e somar direitinho e acreditar, são 12 pontos. Agora precisa fazer por onde. Quase deixou escapar contra o Atlético Paranaense, mas se reparar no chute do Arana, o Fluminense tinha 5, mais um escondido na câmera, lá no cantinho, lá, se a bola chegasse. Então tinham 6 jogadores dentro da área. Então acho que o Fluminense está num bom caminho, os jogadores estão acreditando nesse trabalho. Os 2 jogadores que chegaram agora, o Alisson é um muito bom jogador, acho que vai acrescentar muito nesse time, e o atacante tem que começar a
se preparar gradativamente para encontrar o seu melhor futebol aqui dentro do Brasil, porque lá no Lanús ele fazia gols. Então foi para isso que ele foi contratado. Vamos esperar que ele faça os gols que o Fluminense tanto necessita. E aí? O Fluminense tem hoje o time mais, vamos dizer assim, ajustado, né? O momento mais ajustado. Não tem nenhum grande jogador que você fale assim, esse cara aqui, a esperança toda tá nele, mas o Zubeldia, ele conseguiu montar um time ali, aquele efetivo, né? O time do Fluminense hoje ele é efetivo. Óbvio, vai oscilar em alguns momentos, a temporada é longa, o campeonato é longo, e aí aos pouquinhos, a chegada do Castilho principalmente, ele mostrou pro torcedor brasileiro a qualidade dele nos jogos contra o Flamengo, inclusive. E eu acho que tem tudo para, como o Duílio falou, nessa sequência, e apesar do primeiro jogo dessa sequência ser contra o Vasco e clássico, a gente sabe como que é sempre imprevisível, mas o Fluminense tem mais time que o Vasco para poder conseguir esses pontos aí, embalar aí na temporada. O que você espera desse jogo? Um grande jogo. Espero de novo um grande jogo. Como não vai para os pênaltis, é um jogo diferente. Não é um jogo de mata-mata, é um jogo que pode ser definido nos 90 minutos. O Fluminense tem que jogar o que vem jogando. E o Vasco, nesse crescente, eu acho que quem vai ganhar vai ser quem for ao Maracanã amanhã e deve assistir um grande clássico. Vai pender para o Fluminense que está no melhor momento? Não sei. Clássico é clássico e depois dos 90 minutos a gente pode dizer que eu acertei. Né? Depois é fácil. Olha, né? Eu falo sempre isso aqui, falar depois do jogo é fácil, né? Cada um ao seu jeito, ao seu modo, mas fala, né? É muito fácil, né? Agora, antes e durante, sim, uma avaliação técnica aí já é para poucos, né? Ou para alguns, né? Ou uma grande parte ainda, né? E outra coisa que a gente também precisa acabar logo é com essa entrevista coletiva depois do jogo, né? De treinador, vai para a zona mista e vamos embora. Quem quiser fala ali na hora que passa e vamos embora. Essa entrevista coletiva ela é ruim para os profissionais, ela é ruim para quem trabalha com essa área no YouTube, em qualquer outra rede social. Ela é ruim para o treinador, porque tem perguntas boas, ruins e está com a cabeça quente, ainda não conseguiu dar uma relaxada também, né? Expõe muito, né? Agora, você viu a situação do Felipe Luiz, que deu uma entrevista normal e depois foi demitido. O técnico do Sport anunciou que agora vai levar um jogador junto na entrevista coletiva, porque o jogador precisa justificar também. Dividir a responsabilidade. Né? E acho que o árbitro, então, já que tem que dar entrevista coletiva, vamos botar o árbitro para falar também. O árbitro leva um do VAR. Não, aí leva um do VAR, né? Pra gente aí então... a mesa vai ficar cheia. Né? Um só. A mesa vai ficar cheia. Você quer ver, cara? É aquilo que eu falo, o Brasil tem coisa, né? Agora, ótimo, profissionalizaram agora os árbitros, contrataram um monte de gente, né? Mas justamente no momento que você vai ter ali como é que fala aquele negócio da bola, do chip? O chip na bola, o relógio que diz que foi gol, que não foi. Aí agora o que vai acontecer? Com o chip você inibe as ações do árbitro. Seja ela tendenciosa, seja elas por falhas técnicas, ou falta de capacidade mesmo, né? Aí você inibe. Então, se você inibe de alguma maneira, você pode estar tirando dinheiro do bolso, como pode estar colocando, você pode estar ajudando, como pode não estar, você pode estar fazendo uma série de coisas. Então vamos dar um salário para ele aqui, profissionalizar logo a arbitragem. É uma coincidência danada. O futebol hoje tem muito. É uma coincidência danada. Quando você vai implantar o chip no futebol brasileiro, já começa a fazer os testes, colocando nos estádios, você vem e profissionaliza a arbitragem. Porque agora ele não vai poder dar gol que não é gol. Ele não vai poder dar impedimento que não é impedimento. Ele não vai poder fazer isso que não é. Ele vai poder decidir. Quem vai decidir agora é o chip. É a verdade. Aí você vai e profissionaliza a arbitragem. E viu o salário que deram para o árbitro? Veja bem, eu sou a favor da profissionalização do árbitro. Eu sempre defini, não estou mudando discurso, nem mudando palavra. Eu sempre fui a favor da profissionalização do árbitro. Porque o árbitro precisa ser profissional, porque se ele for ruim, ele é demitido. Como eu, você, qualquer um outro, em qualquer lugar, em qualquer profissão. Ele vai ser demitido. Se ele não for bem, se ele não for honesto, se ele não for capaz, se for tecnicamente fraco. Eu estou, assim, dizendo todas as possibilidades, da possibilidade, todas as pontas de uma demissão.
né? E se ele também ganhar um aumento, se ele for muito bom, ser valorizado para ser muito bom, né? Mas essa profissionalização está sendo colocada agora como uma grande... Mas justamente, que coincidência, na hora que a gente está implantando o chip no futebol, com tanta desconfiança aí de manipulação de resultado, de jogadores envolvidos, e desconfiança. Tem muitos que foram condenados e tem muitos que foram absolvidos, né? Os que foram absolvidos já foram condenados pela opinião pública. Aí depois tiveram que engolir, mas de qualquer maneira a mancha fica ali, né? Até hoje tem jogador que joga, vem pra cá porque vai, porque tem história. Você no Brasil você é condenado pela opinião pública antes de ser julgado. É isso. No Brasil funciona assim, né? Mas eu só estou achando muita coincidência, entendeu? Muita coincidência você profissionalizar a arbitragem. Você contrata hoje 400, acho que 40 bandeiras, 40 ou 400, me ajuda aí, né? Para que serve um bandeira hoje no futebol? O bandeirinha. Para que serve? Eu estava atrás no camarote da Rádio Tupi, no Fluminense e Vasco, e o Vasco fez o gol, e o bandeirinha levantou dando impedimento. Aí ficou todo mundo esperando. Aí o VAR disse para o árbitro, não, lance legal. Aí validou o gol. Aí o bandeirinha estava parado assim, eu estava assim, bem próximo, né? Da direção dele assim, eu fiquei olhando para a cara dele assim. O cara fica com a cara de... Eu ia usar um termo. Daqui a pouco o Thiago me liga lá de São Paulo, não pode, cuidado. Eu ia usar, porque o cara fica com a cara ali de, sabe? Ele deu um impedimento. Ele achou que estava... Aí cortou todo o tesão do gol. Porque depois o VAR vem, já passou a comemoração, é a segunda comemoração, já não é mais a mesma do momento exato do primeiro gol, né? Do gol exato, né? Aí, narração, para tudo. Você vibra na hora, aí o bandeirinha anula. Daqui a pouco, 5 minutos depois, vem o VAR, dá o gol. E o juiz confirma o gol. Aí já perdeu todo aquele, né? Eles conseguiram, com esse negócio de VAR, né? Tirar o tesão do gol, né? Porque era o maior momento do futebol, aí se anula o gol. Daqui a pouco vale o gol, daqui a pouco não vale o gol. Pô, é uma confusão danada. E você vê hoje justamente a profissionalização da arbitragem, que eu defendo, né? Justamente num período em que o chip vai fazer parte do futebol brasileiro. Uma coincidência danada, né? Aí você tira o árbitro que ganha aí 5, 6 mil por jogo, não, 3.500 por jogo, depende, né? Depende. Né? E vai pagar 60 mil. O salário do árbitro é 60 mil agora. Se ele ganhava 3.500 por jogo, tem árbitro que chegava a 5. Acho que depende se é da CBF, se é da FIFA, depende da patente, né? Como se diria o outro, né? São todos os escalões? Não, pagar 60 mil. Salário hoje 60 mil do árbitro. Não, aí o bandeira um pouco menos. Aí vai, né? Mas o árbitro FIFA, o árbitro da CBF, o árbitro FIFA vai ganhar 60 mil reais por mês. Um cara que ganhava 3.500, ganhava 4 mil, no máximo, vamos botar 5 mil de média por jogo? De média, vamos botar de média do mês. Ele não vai ter outra profissão, ele vai ser só árbitro. Vai ganhar 60 mil por mês. Para ser só árbitro, ele não pode ter uma outra carreira. Não, e outra coisa, o borderô continua pagando. Não é a CBF que vai pagar. Os clubes continuam pagando ali. Só que esse dinheiro pagava o árbitro ali, o borderô pagava. Agora vai para a conta da CBF e a CBF efetua o pagamento para o árbitro. Então é 60 mil mensal. Mensal. Então, mas o valor é descontado. Ele é um assalariado da CBF. Isso. O valor vai continuar sendo descontado ali no jogo. O valor continua ali sendo descontado no jogo. Mas se a gente for pegar nessa média que você está falando de 5 mil por jogo, um árbitro que apita toda a rodada aí, 10 jogos daria 50 mil, quase Mas isso. Ele apita por mês 10 jogos? Não, todos não. A grande maioria Difícil. E a grande maioria não recebe 5 por jogo. Difícil. E aí você vê um árbitro, num domingo, apita um jogo, ele é de Minas, apita um jogo no Rio Grande do Sul, acabou o jogo, independente do que ele fez no jogo, ele volta para Minas, segunda-feira de manhã, segunda-feira de tarde, ele vai trabalhar. Ele trabalha, daqui a pouquinho ele recebe de novo. Você foi indicado para quinta-feira, está lá em Belém para apitar Remo e Paysandu. Lá vai ele lá de novo, depois na sexta-feira ele volta para trabalhar. Então, isso vai acabar?
O árbitro vai ser exclusivo da CBF para isso? Tem árbitros que vão apitar todos os jogos, domingo, que o árbitro também precisa de um descanso. Sim. Se o jogador precisa, fisiologicamente, de um descanso, antigamente não precisava, hoje precisa. O árbitro também vai precisar também, não vai ter, porque é muita pressão em cima de um ser humano. Mas sabe o que causa essa questão que o Edilson está falando, do VAR tirar a emoção ali do gol? Muitos árbitros, eles se aproveitaram da existência do VAR para poder se esconder do VAR. Esse é um fato. Ele não tem a coragem, muitos não têm a coragem da tomada de decisão. Porque sabe que se por algum motivo ele errar, o VAR vai chamar e vai corrigir. Então muitos árbitros acabam se acovardando e se escondendo no VAR, se apoiando no VAR. Não vou me comprometer aqui, vou fazer o feijão com arroz aqui, se eu errar, o VAR vai chamar e vai ficar tudo certo. Muitos fazem isso. E aí causa o que você estava falando, dessa coisa de anula, valida, e aí tira a originalidade, tira a questão raiz ali do momento. Enfim, é complicado. Bom, deixa eu falar aqui. O jogo será apitado pelo Rafael Claus. A CBF acabou de anunciar, né? E o Rafael Claus vai apitar esse jogo. É um confronto em que você pega um Vasco diferente e o Fluminense ainda surfando na onda do ano passado, né? Eu queria fazer aqui duas colocações e queria pedir a opinião de vocês também. Quando eu falo da questão do treinador, tá todo mundo aí, o Zubeldia é um fenômeno, né? O Zubeldia não escalou esse time do Fluminense com exatidão na cobrança de pênalti contra o Flamengo. E depois do jogo disse que não, precisamos treinar mais. O treinador que diz que precisa treinar mais é porque está treinando pouco. Treinador que precisa, que diz isso, um treinador que com 5 minutos para o final, ele tira batedores de pênalti e coloca jogadores que não vão bater pênalti. Se você pegar as alterações que ele fez 5 minutos para o final do Fla-Flu, ele tirou jogadores que poderiam bater. O Otávio foi bater por falta de opção, porque ele tirou quem poderia estar indo ali bater o pênalti. Então ele não fez as alterações pensando na cobrança de pênalti. Então, eu estou dizendo assim para a gente começar a avaliar. Está jogando futebol legal, o Fluminense está vencendo, né? Está tendo aí resultados legais, ótimo, mas a gente avaliar a questão técnica do treinador. É a tal da leitura de jogo que eu falo. Aí você vê o Vasco com o Renato Gaúcho, que não é esse fenômeno, não é um professor, não é exaltado igual o Zubeldia mas pegou o time no intervalo, veio para o segundo tempo com o Palmeiras e mudou esse time todo. Com uma leitura de jogo, né? Então, e outra coisa, aí você vê, se achar acima do bem e do mal. O Zubeldia está trazendo para ele um desgaste com frentes sem necessidade. Um jogador que não tem mais a simpatia do torcedor, aliás, a ojeriza da torcida do Fluminense. E ele fica ali, não, é ele. O desgaste do jogador está chegando para ele. E ele está sofrendo um desgaste já com a insistência, com a teimosia de se escalar o Frentes como titular no time do Fluminense e está trazendo para ele todo esse desgaste. O torcedor já está ficando impaciente com o Zubeldia, que mantém o Frentes na zaga do Fluminense. Isso é soberba, que acho que pode estar acima de tudo, pode estar acima de todos, né? Então, a gente tem que começar a discutir determinados tipos de coisas, sabe? Que é muito fácil você botar o treinador brasileiro como um treinador inoperante, não capacitado, e começar a trazer um monte de gringo para cá, que são os fenômenos. Alguns acrescentaram algumas coisas, mas a gente precisa avaliar muitos e muitos outros que vieram para cá também. Vamos falar um pouco sobre o Vasco e Fluminense aí. Clássico, né? Clássico, e o Vasco num crescente. Os jogadores já adotando as ideias do Renato, a maneira que ele está procedendo desde que ele chegou. O Vasco agora já joga com 3 volantes e volantes que chegam na área para finalizar.
ver os lances do jogo com o Cruzeiro. O volante, felizmente, o rapaz perdeu a cabeça, mas como o Renato falou, é muito jovem, vai chegar. Então o Renato está tomando conta já, eu acho que ele já tomou conta desse vestiário, é muito bom. E o Fluminense, jogo após jogo, não crescendo. O Fluminense já é um time consistente naquilo que está fazendo dentro de campo, já sabe o que tem que fazer, os jogadores já se conhecem por causa do ano passado, muitos jogadores do ano passado, jogadores sendo colocados na sua posição e infelizmente o zagueiro não vem tendo uma regularidade, mas tem um aplicativo aí de futebol aí que coloca ele em todos os jogos com a maior pontuação da equipe. Então tem algo que a gente não está enxergando, ou tem gente enxergando demais, mas é sempre uma incógnita. Então agora vamos esperar que seja um bom jogo. Eu prefiro acreditar que seja um bom jogo, que todo mundo vá lá, saia muito feliz desse jogo e que ganhe o melhor. Eu acho que essa questão que o Edilson fala do treinador, da leitura tática, o Renato, ele mostra, ele evidencia justamente uma diferença gritante, porque o grande treinador, na minha opinião, é o treinador que consegue pegar o time o que ele tem na mão, o elenco que ele tem, e extrair o melhor daquilo ali, fazer o time jogar. Quando eu vejo um treinador tentando empurrar goela abaixo ou tentando insistir para que o jogador se adapte à filosofia dele, quando começa nessa linha, para mim já não dá certo. E o Renato, por exemplo, no Flamengo teve aquela infelicidade do escorregão do Andrés na final da Libertadores contra o Palmeiras, mas pós Jorge Jesus foi o treinador que teve o melhor aproveitamento do Flamengo. Foi o Renato, né? Acabou não vindo o título, mas o aproveitamento foi o melhor. Então, assim, ele começou bem no Vasco, está fazendo justamente essa coisa de não inventar, de tentar extrair o que ele tem de melhor ali para poder o resultado acontecer. Agora vai ter uma sequência interessante. O Renato joga com o Fluminense e depois joga contra o Grêmio. Né? Os dois times que... Em casa, né? E em casa, é verdade. Dois jogos em casa. É verdade. Um no Maracanã e um no São Januário. É verdade. Né? Vamos ver. Vai ser um jogo completamente diferente do que a gente estava acostumado. E principalmente completamente diferente do que a gente viu agora há pouco no Campeonato Carioca. Porque você viu um Vasco morto e que jogou um clássico, né, contra o Fluminense, mas mortinho. Um Vasco que foi superior. O Vasco deixou de ir para a final do Campeonato Carioca porque ele errou e se atrapalhou nos próprios erros. O Fluminense, aquele jogo, não jogou nada. Agora você pega um Vasco que, se tiver a mesma superioridade que teve no Campeonato Carioca, no clássico contra o Fluminense, que ele saiu eliminado, ele vai ganhar. A torcida vascaína ligada aqui no canal. Antes de continuarmos com a próxima notícia, já se inscreva no canal e deixa o like. Bora para a notícia. O Vasco terá retorno importante de Thiago Mendes para o clássico contra o Fluminense hoje. O Vasco finalizou os últimos ajustes para o clássico decisivo contra o Fluminense, marcado para hoje no Maracanã. O confronto é válido pela 7ª rodada do Brasileiro. Renato Gaúcho conta com um retorno fundamental de Thiago Mendes ao meio de campo. O volante cumpriu suspensão no empate eletrizante contra o Cruzeiro e reassume sua vaga entre os titulares, trazendo mais experiência e combatividade ao setor. Em contrapartida, Renato lida com a ausência de Barros, que recebeu cartão vermelho no Mineirão e desfalca o time. A tendência é que Renato mantenha a estrutura tática que vem dando equilíbrio à equipe escalando Thiago Mendes ao lado de Hugo Moura e Tietê. Segundo informação do portal GE, o meia Nuno Moreira segue prestigiado nos 11 iniciais, contemplando a linha de armação que dá suporte ao ataque. O Vasco busca manter a invencibilidade sob o comando de Renato Gaúcho, que soma uma vitória e um empate desde a sua chegada. Atualmente 15º colocado com 5 pontos, o Vasco precisa do triunfo para se distanciar da zona de rebaixamento e ganhar fôlego na tabela. Como citado, a bola rola no Maracanã às 9h30 da noite, horário de Brasília. Essas foram as notícias do nosso Vasco. Deixa aqui nos comentários o que você acha da volta do Thiago Mendes, que desde que Renato chegou ele virou capitão e titular do time. E não deixe de se inscrever no canal, porque aqui você não perde nenhuma notícia do nosso Vasco. Deixa o like, até a próxima.